Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Que nesse momento, você respire fundo, que o Espírito Santo comece a te fazer lembrar. O Espírito Santo, que nos lembra o amigo, o consolador, comece a fazer você lembrar as primeiras palavras que você ouviu do Evangelho. Comece a lembrar as primeiras palavras que você ouviu de Cristo. Que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que Ele gostaria de trocar o seu fardo com você, retirar o fardo pesado que você estava carregando, tirar um bem leve. Primeiras apresentações que você começou a ouvir do Senhor, você comece a se lembrar do dia que você se encontrou com Deus. Você sabe a situação que você estava, o Espírito Santo vai te lembrar neste momento. Do dia que você começou a arder o seu coração. As palavras começaram a penetrar e queimava o seu coração. E o Senhor começou a se apresentar de uma forma maravilhosa a você. E teve um dia que você não aguentou e você disse: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser salvo. Eu aceito a Cristo no meu coração como o único e suficiente Salvador. E eu sei que nesse dia, o seu coração ele queimava de uma forma muito grande. E nesse dia você não se continha, porque o Senhor tinha entrado e o Senhor já fazia morada. E você naquele momento você declarou: eu aceito. Você podia estar numa igreja, naquele dia você podia estar em um acampamento ou num lar. E você ouviu o Evangelho e você aceitou. Eu sei quando você está se lembrando desse momento, o seu coração está se enchendo de alegria da salvação. Você está relembrando, você está sentindo aquele mesmo amor que você sentiu naquele dia. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, porque o Senhor Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia da minha salvação. Muito obrigado pelo dia que o Senhor me encontrou, me resgatou de um caminho de morte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluias. Agora diga para o seu irmão: guarde a sua coroa. Agora diga novamente: guarde a coroa da salvação. Amém. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3:11. Último livro da Bíblia. Guarde a coroa da tua salvação. Apocalipse 3:11 diz assim: Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E hoje eu vou falar sobre a coroa da salvação. Podeis se sentar. Em Apocalipse ele está dizendo para que nós possamos guardar. Agora guardar por quê? Eu sei que é o seguinte, esses dias nós estamos vivendo tempos apostólicos neste lugar. Amém? Nós já estamos vivendo tempos que a palavra tem sido liberada de uma forma tremenda. E tem sido liberada de uma forma apostólica, com decretos. Tem sido liberado com uma forma profética. Agora, para que nós possamos receber essa palavra, consolidá-la dentro de nós temos que guardá-la. Para que ao sair deste lugar, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nós não perdemos a palavra que está sendo liberada. Esses dias ainda pude dizer assim: olha, mergulha na palavra. Mergulha. Quando a palavra está sendo liberada, entre e fala: eu quero essa palavra e eu não vou perdê-la. Então, que você possa estar guardando a palavra que está sendo liberada neste altar. Ontem o pastor Marcos pôde ir na sede. A sede já está no 6º dia da campanha de sabedoria. E ele foi e ele voltou de lá tremendo. Ele falou assim: nossa,
É um mover, é um grande mover. Muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui, chego lá, está acontecendo de uma forma igual, assim, está se complementando. E ele voltou maravilhado com a palavra que o apóstolo disse. O apóstolo decretou uma palavra, nós estamos na 6ª. Já se passou um período e um período novo vai iniciar. E ele voltou, ele falou assim, nossa, o desafio que eu fiz na nossa igreja. Ele falou assim, olha, o desafio de 10 pessoas que se levantou, mas eu e você, os 2 pastores, 12 pessoas, tinha tudo a ver com a palavra que foi liberada nessa segunda. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está liberando um novo tempo sobre nós. Então guarde esse tempo sobre a sua vida, amém? E guarde a coroa da sua salvação. Por que guardar a coroa da salvação? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele chama Satanás, chama diabo. E ele tem uma estratégia contra nós. Está ao nosso derredor. A estratégia dele é nos roubar, nos matar e nos destruir. E nós bem sabemos que nós temos esse inimigo. Só que muitas vezes nós esquecemos de guardar a nossa salvação. Nós guardamos a nossa casa, nós guardamos os nossos filhos, nós guardamos tantas coisas, mas nós não guardamos o dia da nossa salvação. A salvação, o nosso compromisso com Deus. E aos poucos o inimigo ele vem roubar o quê? A coroa da nossa salvação. Tem que saber que os que estão caminhando já com o diabo já são dele. Agora nós que já temos a salvação, muitas vezes é o foco do inimigo. Ele vem para tirar a sua salvação. Ele vem para fazer você perder o seu caminhar com Deus. Vem para te fazer perder a sua intimidade com o Senhor. Então ele vem roubar a sua salvação. Ele vem matar. Matar quem? Matar você que já está vivo. Você que está caminhando em vida. Você que deixou aquele caminho de destruição e que foi resgatado pela palavra. Porque antes de sermos resgatados pelo amor de Cristo, nós vivíamos um caminho de destruição. E nós sabíamos que muitas vezes esse caminho ia acabar em morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, e uma hora nós íamos acabar em morte. Acabar em ruína, ser escravos de Satanás. Só que ao encontrarmos com Cristo, tudo é trocado. O Senhor, Ele nos resgata e nos dá um caminho novo, uma nova história, novos sonhos, novos projetos, nos chama de filhos, nos manda vir à casa do Pai, e estamos vivos. E o inimigo, ele quer matar a mim e a você, matar você que está vivo. E ele quer destruir quem? Destruir quem está edificando. Você está edificando a sua casa? Você está edificando a tua família, você está edificando a obra do Senhor, você tem trabalhado para edificar outras vidas, para ganhar outras vidas, para trazer a salvação, para apresentar o mesmo Deus que salvou a você, você tem trabalhado para apresentar outras vidas. Então você está edificando uma grande obra e o inimigo ele vai vir para te destruir. Então que nessa noite você guarde a coroa da sua salvação, porque você tem um inimigo. E ele quer roubar, matar e destruir. A mim e a você. Agora tem doutrinas que dizem o seguinte. Uma vez salvo, sempre salvo. Né? Uma vez que você sentiu esse queimar, você reconheceu a palavra, Cristo como seu Salvador, levantou as mãos, sempre salvo. Só que nós temos que tomar cuidado com essa ideia. Porque não é bem assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra que o Senhor muitas vezes levantou reis, e que reis também caíram. O Senhor colocou a mão sobre sacerdotes e ele rejeitou os sacerdotes. Então como que nós podemos ter essa base e dizer, uma vez salvo, nós eternamente seremos salvos? Nós vemos o caso de Saul, que o Senhor aceitou Saul, ungiu Saul, e depois rejeitou aquele rei sobre o povo. Nós vimos o caso de Eli. O Senhor era um sacerdote, e por ele não saber guardar a tua casa, o Senhor rejeitou aquele sacerdote. E nós vimos o caso de um grande anjo, né? Satanás. Ele era um grande anjo, um anjo de luz, um anjo do louvor, e era um grande anjo. E ele teve uma queda. Então, anjo sempre anjo, também não é dessa forma. Ele era um grande anjo de luz. Se tornou um anjo de trevas, demônio. Então nós temos que saber que nós temos que guardar
a coroa da nossa salvação. Nós temos que guardar a salvação, nós temos que guardar a intimidade com Deus, nós temos que guardar o nosso caminhar com Deus, diariamente, sempre. Então repita comigo novamente: guardar a coroa da minha salvação. E eu vou deixar com vocês alguns princípios, entre tantos princípios que nós poderíamos citar. Vou deixar alguns princípios para que você possa guardar a coroa da sua salvação. Abra a sua Bíblia em Atos 2:42. Então, Atos dos Apóstolos 2:42, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos ler junto? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Primeiro princípio que eu gostaria de deixar a você é a doutrina dos apóstolos. Repita comigo: doutrina dos apóstolos. Agora, o que é a doutrina dos apóstolos? Então, Atos começa a estabelecer os primeiros cristãos após a morte e ressurreição de Cristo. Cristo já não estava mais na terra, já havia descido o Espírito Santo sobre o povo, o Consolador, o que ia fazer lembrar tudo o que já tinham vivido com o Senhor Jesus. Então, aquele Espírito Santo, ele ia trazer a consolidação daquele novo tempo aos apóstolos. Os primeiros cristãos já estavam sendo formados, as primeiras igrejas, e nós falamos que um povo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? Não era um novo mover. Os apóstolos saíram andando e causando um novo mover, algo novo. A doutrina dos apóstolos era o que eles haviam aprendido com Jesus. Era tudo o que eles vivenciaram com Jesus, tudo o que eles aprenderam com Jesus, eles estavam passando ao povo. Então não era algo novo, não era algo que surpreendente ou que eles tinham acabado de inventar para trazer ao povo. Não era um mover, era o que eles tinham aprendido com Jesus. Mas nós sabemos que Jesus, ele dizia o seguinte: tudo o que eu falo é o que eu recebi do meu Pai. Não era dessa forma? Tudo o que eu tenho dito é o que eu tenho aprendido do meu Pai, é o que o meu Pai me passa. Então Jesus, ele passava a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus. Ele falava assim: a doutrina de Cristo, tudo que eu aprendi do Pai. Então, os apóstolos aprendiam de Jesus e Jesus passava o que ele recebia de Deus. Então, era dessa forma. Os apóstolos estavam trazendo tudo o que eles tinham aprendido com Jesus sobre o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo. Então, eles começaram a sair para ganhar os primeiros cristãos, as primeiras vidas, simplesmente falando tudo o que eles já tinham aprendido com Deus. Tudo o que eles tinham aprendido com a palavra de Deus, com Jesus. Sobre o amor, sobre a fé. Então não era um grande mover, não era uma invenção, mas era a palavra de Deus. E os primeiros cristãos, eles perseveravam na palavra de Deus. Essa era a palavra dos apóstolos. A palavra de Deus. A palavra que Jesus passou. Porque nós vimos que os apóstolos, em certa ocasião, eles disseram o quê? Na porta do templo, um paralítico sentado, e o paralítico queria algo, ele falou: não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho vos dou. A gente, nossa, mas era o que Jesus ensinava. Jesus muitas vezes falou o seguinte: eu não tenho onde reclinar a cabeça para dormir. Então o que Jesus ensinava é o seguinte: que nós não temos que nos preocupar com o ouro, ou com a prata, ou com o dinheiro, mas nós temos uma missão. E era isso que os apóstolos quis dizer também: olha, eu não me preocupo com o ouro, não me preocupo com a prata, mas eu tenho uma missão, e o que eu tenho, eu te dou. Então os apóstolos estavam passando para o povo esse tempo, tudo que eles tinham aprendido com Jesus. E eles estavam perseverando na palavra. Nós temos que perseverar na palavra. O apóstolo Gerson ainda pôde dizer esses dias, falou assim: olha, nós vemos a igreja e são tantas as preocupações. Então você vem, você pensa nos seus filhos, você senta no banco e às vezes a última preocupação que nós temos é em ser ministrados. O apóstolo ainda disse: nós nos levantamos, nós saímos no meio da ministração, são tantas as necessidades,
mas nós temos que vir com a necessidade de ser ministrado, com a necessidade de ouvir a palavra, de sentar e falar assim, eu quero ser ministrado, Senhor, eu quero receber do Senhor. Nós temos tanta sede de água, nos levantamos tantas vezes para beber água, mas nós temos que ter sede da palavra de Deus. Nós temos que ter sede da palavra de Deus, nós temos que ter fome da palavra de Deus, e nós temos que perseverar na palavra de Deus. Como eu não vou perder a minha salvação? Se eu perseverar na palavra de Deus. O que é perseverar? É insistir, é se esforçar, é caminhar dia após dia. Porque você tem um inimigo, e ele quer te roubar dia após dia. Ele não cansa de se esforçar para te destruir. Ele não vai dizer assim, hoje eu vou dar uma folga para ela. Não vai dizer isso. Então, dia após dia, ele vai se levantar forte. E dia após dia, você tem que se levantar forte. Você tem que lutar contra a tua alma, lutar contra a tua carne. E o teu espírito tem que vencer. Para ter sede, para ter fome da palavra de Deus. Da palavra dos apóstolos. Da palavra que está sendo liberada. Da palavra de Jesus, que se fez carne e decretou a sua palavra. Então, você tem que guardar a palavra. Guardar a palavra, a verdadeira palavra. Guardar a palavra do Senhor. Perseverar. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus venceu como? Pela sua palavra. Não foi? Ele decretou a palavra, como está escrito. Jesus, ele venceu pela palavra. Muitas vezes nós somos roubados por não saber a palavra. Não é o que a Bíblia diz? Que nós somos roubados por não conhecer a palavra, por não conhecer as promessas. Então você tem que viver a palavra, viver as promessas. Se alimentar da palavra, se alimentar das promessas do Senhor. Vencer através da palavra. No dia mau você vai vencer pela palavra, por permanecer na palavra. 2, comunhão. Repita comigo, comunhão. Comunhão é viver a palavra. A comunhão é se relacionar. Nós muitas vezes ministramos que um dos objetivos pessoais que nós devemos ter como ser humanos é saber nos relacionarmos. Nós sempre ministramos aqui nesse lugar, o pastor Marcos sempre ministra, o pastor Marcos sempre fala ainda que nós gostamos muito do profeta Daniel, que Daniel vivia em meio à Babilônia, mas ele não se contaminou. Então nós temos que saber se relacionar no tempo que nós vivemos, em meio a tudo que nós vivemos, em meio a todos os relacionamentos que nós temos. Nós temos que saber não nos contaminar e saber nos relacionarmos. Então, comunhão. Comunhão é o relacionamento. Comunhão é saber se relacionar em todo o tempo. Como cristão, nós temos um novo nascimento, não é verdade? Nós nascemos. Quando uma criança nasce, ela já nasce em meio a uma família, não é dessa forma? O bebezinho é recebido em casa, muitas vezes ele tem o pai, tem a mãe, tem os tios, tem os avós, ele nasce em meio a uma família. E quando nós nascemos como novo cristão, nós também nascemos em meio a uma família. E nós ainda muitas vezes falamos, nossos pais nós não escolhemos, o Senhor que nos deu essa família, não é dessa forma que nós falamos? Muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a família que nós vamos nascer em Cristo. Não é engraçado? A gente acha que a gente escolhe, mas não é dessa forma. O Senhor também escolhe por nós. O Senhor escolhe o tempo que nós nos entregamos ao Senhor, e quando nós vemos, nós estamos em uma família. Estamos entre irmãos também. A gente gostando ou não, nós nascemos em uma família e é nessa família que nós vamos aprender a nos relacionar. E os primeiros cristãos, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e eles também perseveravam na comunhão. Eles se esforçavam para ter comunhão uns com os outros. Então a comunhão, ela também é necessário um esforço. O relacionamento também é necessário um esforço. Esse relacionamento, eu quero dizer, essa comunhão não é somente a comunhão na sua casa, com os seus pais, com os seus maridos e filhos. A comunhão é uma comunhão dentro desse lugar, dentro da igreja do corpo de Cristo. Jesus fala assim que cada um tem a sua função dentro do seu corpo. Cada um ele é especial dentro da igreja. E quando nós sabemos nos relacionarmos, quando nós sabemos nos tratarmos como irmãos, quando nós sabemos o papel que nós temos como a noiva de Cristo, nós somos mais fortes. Porque muitas vezes as igrejas entram em contenda irmão contra irmão,
e, nossa, parece um tiroteio, né? Então, entra em contenda e a igreja parece que se enfraquece. Perde a força que deveria ter, perde a unção que deveria ter, perde o poder que deveria ter. Porque nós nos pegamos em detalhes. Pegamos em coisas de meninos, muitas vezes. Né? A coisa de meninos. E nós temos que ter um novo nascimento. E começarmos a deixar as coisas de menino. E agora ter maturidade. Maturidade, sermos homens na fé, homens que resolvem os problemas, homens que sabem pedir perdão e dar perdão. É dessa forma que nós podemos caminhar. Desculpa, errei, me perdoa. E saber liberar perdão. Deixar as coisas de menino, deixar as picuinhas de meninos. E saber que nós somos fortes em Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor tem poder quando ela está em comunhão. Que ela tem poder quando ela está em unidade. Quando está dando os mesmos decretos, fazendo as mesmas obras. Saindo às ruas, saindo aos campos. Então nós temos que deixar as coisas de menino. Quando não há o perdão, quando nós nos prendemos e não perdoamos, nós damos legalidade para que o diabo tenha autorização para atormentarmos a nossa alma. Nós começamos a nos prender em falta de perdão, em amarras, e amarramos a nossa própria alma. Mas quando você sabe, viver em comunhão é a melhor coisa. Nós entre irmãos, nós temos a seguinte situação, um irmão afia outro irmão. Nós aprendemos numa situação, nós nos aprendemos a nos lidar, e um começa a nos ensinar algo, e o outro nos ensina algo, e nós ensinamos algo. E os primeiros cristãos, eles estavam perseverando na doutrina, na palavra. E eles estavam vivendo em comunhão. E é muito importante viver em comunhão. E é muito importante deixar as coisas de menino e ser um homem na fé, ser maduro na fé. Terceiro, partir do pão. Repita comigo, partir do pão. Então, quando nós falamos do partir do pão, nós lembramos o quê? Da ceia de Cristo, não é? Nós lembramos da ceia que é celebrado, da entrega de Cristo na cruz, do seu corpo, do seu sangue. Nós lembramos imediatamente da ceia de Cristo. E é onde o Senhor Jesus, Ele deu para nós o que tinha de melhor. Jesus, Ele deu morte para que nós tenhamos vida. Foi dessa forma na cruz do Calvário. E o partir do pão significa nós darmos o que nós temos de melhor. Quando a igreja ela partia o pão, ela dava algo e ela recebia algo. E é dessa forma que ao partir do pão, nós entregamos o que nós temos de melhor. Nós temos tantas coisas boas. Nós temos habilidade, nós temos dons, nós temos talentos. O Senhor quer nos usar de uma forma tão especial. Usarmos entre irmãos, usarmos para ganhar vidas. E nós temos tantas coisas para dar de melhor, tantas coisas para partilhar em comunidade. E é isso que nós temos que perseverar em partilhar algo. Perseverar em caminhar em grupo, em entregar algo especial. Nós temos, agora para partilhar algo é necessário uma entrega. É necessário nós entregarmos e é necessário um compromisso. É dessa forma, quando nós partilhamos algo, nós precisamos entregar, nós precisamos ter um compromisso. Nós temos habilidade, nós somos dons, mas o que adianta habilidade e dons se muitas vezes nós só nos assentamos? Fala assim, eu vou só me assentar e eu vou ouvir a palavra. E eu não partilho com ninguém. Eu não entrego para ninguém, eu não ensino a ninguém. Mas nós temos que guardar a nossa salvação, partilhando, nos envolvendo, nos entregando, tendo compromisso. Tem muitas pessoas que partilham, mas com o mundo, com as coisas do mundo, se envolvem mais no mundo do que com as coisas de Deus. Né? A gente muitas vezes fala assim, nossa, mas quando a pessoa estava no mundo, a pessoa fazia acontecer, o cara, e na igreja parece que morreu, parece que está com peso nas costas. É tão estranho, eu falo assim, nossa, mas parecia que no mundo a pessoa era feliz, era alegre, olha ali,
não sei, uma falsa alegria, né? Mas ele era mais ativo. Agora veio para a igreja e está estranho, né? Conheceu a Cristo, o amor de Cristo, e não se envolve, e não reage, não se entrega, né? É tão estranho. Agora nós temos que partilhar, temos que dar, temos que receber, temos que ensinar. Muitas vezes as pessoas me cobram, né? Porque é uma cobrança muitas vezes. Ô pastora, mas por que não tem aula para as crianças? Ô pastora isso, ô pastora aquilo, ô pastor Marcos. Muitas vezes, sabe, por que não tem isso? Por que nós não fazemos isso? Falei assim, olha, esses dias eu pude falar assim, olha, a hora que nós tivermos uma pessoa com compromisso para fazer tal tarefa, com certeza vai ter. Né? Eu falei assim, porque eu não posso estar em cima, embaixo, eu não posso ficar correndo. Eu não posso deixar também de ouvir a palavra, né? Eu falei assim, olha, que nós tivermos uma pessoa que se envolva com esse projeto, nós vamos fazer acontecer esse projeto. Então é o que eu falo, porque é uma verdade. A hora que chegar uma pessoa e falar para mim, eu amo crianças, e eu quero trabalhar com crianças, eu falo, nossa, eu vou receber essa pessoa, vou abraçar ela e falar, que bom que você quer isso, porque eu também quero isso. Então, nós temos dons, nós temos talentos, e nós podemos nos envolver. Agora, para nos envolver, nós precisamos de uma entrega, e nós precisamos de um compromisso. Então, você também tem que querer se entregar e ter o compromisso. Agora também tem a oração. Repita comigo, oração. E oração não é no sentido religioso. Oração não é só quando nós vemos a igreja e aqui nós oramos e aqui nós recebemos a oração. A oração é um estilo de vida de oração. Um estilo de vida na palavra. Um estilo de vida com Cristo. Um estilo de vida de caminhar em intimidade. Diariamente. Todos os dias. Não no sentido religioso das orações que se fazem só para ser ouvidas, das orações que se fazem, muitas vezes o Senhor não recebe, mas é um estilo de vida. Tem até uma ilustração que eu lembro que a pessoa estava chamando o vizinho para ir à igreja, né? Aí ela chamava o vizinho falava assim, olha, estou lendo um livro. Passava uma semana, novamente no domingo, ela chamava o vizinho, estou lendo um livro. E mais uma semana, estou lendo um livro, quando eu acabar eu vou. Passada uma semana, ele chamou esse vizinho já estava pronto. Ele falou assim, hoje eu vou com você à igreja. Nossa, mas você já acabou de ler o livro que você estava lendo? Aí o vizinho pega e fala assim, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Semana após semana eu estava lendo a sua vida, eu estava observando a sua vida. E eu terminei de ler esse livro, eu vou com você à igreja. E é dessa forma que é ter um estilo de vida de oração. O estilo de vida de comunhão. Porque há um livro em nós. O Senhor está lendo este livro. Os seus vizinhos estão lendo este livro. O seu familiar está lendo este livro. Os seus filhos estão lendo. Os seus amigos na escola estão lendo este livro. Então, é um estilo de vida com Cristo. É um estilo de vida e intimidade com Cristo. Quando nós perseveramos na doutrina, na palavra do Senhor, nós não deixamos a palavra ser roubada. Nós guardamos a palavra, nós entramos no mover da palavra de Deus. Quando nós temos comunhão um com os outros, nós nos respeitamos, nós nos amamos. Nós sabemos que somos a noiva de Cristo e organizadas para ganhar vidas. Quando nós partimos o pão, nós nos entregamos, nós nos comprometemos, nós damos o que temos de melhor. E quando nós temos um estilo de vida de oração, quando nós temos um estilo de vida de intimidade com o Senhor, essa coroa ela não vai ser roubada, a coroa da nossa salvação. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa ter um amigo. E no final de Atos 2:47 diz o seguinte: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse capítulo termina que todos os dias, na igreja de Atos Apóstolos, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Quem acrescentava à igreja, quem havia de salvar? O Senhor. O Espírito de Deus acrescentava. Então nós podemos
prevalecer na palavra, nós podemos ter comunhão, nós podemos partir o pão, nós podemos orar, mas sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter o Espírito de Deus conosco. Só na força do nosso braço, no desejo de permanecer em salvação, em intimidade, em comunhão, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir quando nós colocamos na nossa frente o Espírito Santo. Nós colocamos o Senhor na nossa frente. Que o Senhor, Ele acrescenta quem há de salvar-se. E o Senhor, Ele guarda a nossa salvação. Só que não é na sua força, não é na sua vontade, no seu desejo, é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, a intimidade com o Espírito Santo. É prevalecendo com o Espírito Santo, é caminhando com o Espírito Santo, que você vai conseguir guardar a coroa da sua salvação. Que você não vai ser roubado, que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai desistir de caminhar em fé, de prevalecer em fé e terminar recebendo a coroa da sua salvação do Senhor. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que você vença, para que você guarde a coroa da sua salvação. É necessário uma parceria com o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que te convenceu do pecado, aquele mesmo Espírito Santo que queimou e ardeu no seu coração nos primeiros dias que você ouviu a palavra. Eu sei que era de uma forma muito real, de uma forma muito intensa, porque é dessa forma que o Espírito Santo entra em nós. Ele começa a nos mostrar um caminho, nos começa a nos mostrar um caminhar, nos começa a tirar dos nossos pecados, começa a instruir o nosso caminho, dizer não é por esse caminho. Começa a falar com Ele, começa a apresentar ao Espírito Santo. A palavra diz o Senhor perdoa todos os pecados, mas e há um pecado que entristece. O Senhor é o pecado contra o Espírito Santo. Nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo, mas nós desejamos muito que Ele fique conosco. Mas nós muitas vezes entristecemos. Às vezes nós esquecemos, deixamos Ele de lado. Você começa a falar com Ele que você precisa dEle para guardar a coroa da sua salvação. Amém.